Olá, meu nome é Yasmin, se você ainda não me conhece, muito prazer e seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou psicóloga formada no Brasil e há 5 anos e meio eu moro aqui na Califórnia, onde eu fiz mestrado em terapia de família e casal e atuo como psicoterapeuta. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre como é que funciona o processo de admissão em um mestrado em counseling ou psicologia aqui nos Estados Unidos. Então, se você tem interesse nesse assunto, continua aqui, já curte esse vídeo e não se esqueça de já se inscrever aqui no canal. Eu fiz o meu mestrado em counseling na Palo Alto University, que é uma faculdade privada aqui nos Estados Unidos, na Califórnia. A Palo Alto é uma faculdade focada somente em psicologia em counseling, então é uma faculdade um pouco menor, mas é uma faculdade muito especializada nesse assunto. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre como é que foi a minha experiência do processo de admissão, o que eu tive que fazer, né, desde o momento que eu decidi aplicar até chegar ao final de todo o processo de admissão. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente diferenciar aí é que aqui nos Estados Unidos, para você aplicar para um mestrado, você não precisa de um projeto de pesquisa como é necessário na maioria das vezes no Brasil, né? No Brasil a gente tem que preparar aquele projeto, né, com título, um assunto, que vai ser o assunto que a gente vai pesquisar, né, vai focar a nossa pesquisa e seguir estudando e desenvolvendo aí no mestrado. Né? Para quem não sabe também, eu fazia mestrado na PUC do Rio de Janeiro antes de vir aqui para os Estados Unidos. Eu interrompi o meu mestrado lá para começar o meu mestrado aqui, então eu também sou um pouco familiarizada com o processo de admissão no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente. Como que é? O que é necessário? O que precisa para você entrar no mestrado aqui nos Estados Unidos? O primeiro passo ali é você ir no site da universidade que você tem interesse. Qual é a faculdade que você gostaria de estudar, baseado ali, né, nos seus valores, no lugar que você quer ir e tudo isso. Você precisa definir qual é a faculdade que eu quero estudar. E aí, com isso, você vai ter que ir lá no site da faculdade, ver quais são os requerimentos, porque também pode variar um pouco de faculdade para faculdade. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer é preencher um formulário online, né? Toda faculdade vai pedir para que você preencha um formulário online com as suas informações, né? Que é o formulário de aplicação, onde você vai botar as suas informações, onde você estudou, aquela coisa toda sobre você. Você só vai preencher ali um formuláriozinho. E uma coisa também que precisa é pagar, né? Toda faculdade tem a sua fee, né? Que é a sua taxa de inscrição. Ou de aplicação, né? Porque você não está se inscrevendo, você está aplicando ali para o processo. Então, você vai preencher a sua aplicação, o seu formulário na internet e vai pagar a taxa. E a taxa varia aí de 100, 150, 200, pode até ser mais caro dependendo da faculdade. Mas é em torno aí desse valor. Aí você vai pagar a sua taxa de aplicação e aí você tem que começar, né, a coletar e a preparar toda a documentação necessária. Então, vamos para a parte de documentação. Você vai precisar ter um currículo, né? Sabe o currículo que a gente prepara quando a gente vai aplicar para uma vaga de emprego ou até para um mestrado no Brasil, também geralmente precisa. Você vai ter que ter um currículo que mostre ali, né, que condense tudo que você já fez na sua vida, todas as suas formações, né, todos os lugares que você já trabalhou, todas as suas atividades complementares. Aqui nos Estados Unidos, as atividades complementares são muito importantes, né, até mesmo voluntariado, pesquisas que você já participou, projetos que você já participou, tudo isso precisa entrar ali no seu currículo para as pessoas verem, né, um pouco do seu trabalho, o que você tem feito aí ao longo da sua vida. Além do seu currículo, você também precisa validar o seu diploma, né? O seu diploma de faculdade do Brasil ou aqui nos Estados Unidos, onde quer que você tenha feito a sua graduação, você precisa validar o seu diploma. E para isso você tem várias empresas aí que fazem esse serviço, né? Você vai mandar o seu histórico escolar, o seu diploma para uma empresa e essa empresa vai fazer a equivalência do diploma, né? Que é como se fosse colocar o seu diploma do Brasil nas normas americanas, né? Até em termos das notas, né? Porque no Brasil a gente usa numeração, né? De 0 a 100. Aqui é A, B, C, D, E, F. Então, você precisa passar o seu histórico para as normas americanas. E as empresas especializadas fazem isso por você. Então, você vai fazer esse processo, né, com uma outra empresa. E aí, quando você tiver todo o seu documento aí traduzido, transferidos para as normas americanas, você vai mandar para a faculdade. Em algumas faculdades,
Dependendo aí do seu curso no Brasil e do curso que você queira aplicar aqui nos Estados Unidos, pode ser que você tenha que fazer matérias antes de aplicar para o mestrado, né? Se eles julgarem ali que você não tem as matérias necessárias, né, que eles consideram pré-requisito, você vai ter que fazer algumas matérias antes de entrar no mestrado. Isso também pode acontecer. Não aconteceu comigo, mas eu já vi relatos de muitas pessoas que tiveram que fazer algumas matérias ali, umas 2, 3 matérias, né, num período, num trimestre ou num semestre antes de poder começar o mestrado, né? Porque são ali os pré-requisitos que elas não tinham da sua formação no Brasil. Então, isso também é uma coisa importante de ficar atento. E aí cabe a você, né, mais uma vez, voltar à escolha da sua faculdade, ver quais são os pré-requisitos das matérias nessa faculdade que você quer aplicar, porque isso também tem no site, e ver se você tem aquelas matérias já no seu currículo. Se você não tiver, você pode correr atrás, né, e fazer essas matérias em community college, né, em outros lugares que ofereçam essas matérias, tá bom? Geralmente, além do seu documento traduzido e passado, né, para as normas americanas, você também vai precisar mandar a documentação original. Geralmente, tá? Eu não sei se são todas, mas no meu caso eu tive que fazer isso, então eu precisei pedir para a PUC, né, que foi onde eu fiz a minha graduação, para mandar um diploma e um histórico escolar lacrado para a universidade que eu queria estudar. Isso também é um ponto muito importante, porque quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu não sabia que isso precisava. Então, eu já estava aqui quando eu estava aplicando para as faculdades. Então, eu tive que pedir ajuda para uma amiga que estava vindo para cá poder trazer esse papel lacrado, porque eu não sabia que precisava quando eu ainda estava no Brasil. Então, uma coisa muito importante, se você ainda está no Brasil e quer aplicar para a faculdade americana, já pesa para sua faculdade que você fez a sua graduação para ela te dar um histórico escolar lacradinho, selado e assinado para você poder dar esse material para a sua faculdade, tá? Uma outra coisa também que eles pedem são cartas de referência. Geralmente são, no mínimo, pelo menos, né, 3 cartas. E aí essas cartas serão de pessoas que trabalharam com você, te supervisionaram, te orientaram, pessoas que trabalharam bem próximas a você, que podem falar sobre o seu trabalho. Elas vão ter que escrever uma carta em inglês, né, sobre o trabalho que vocês fizeram juntas e por que ela acha que esse, né, entrar num mestrado americano vai ser uma coisa boa para você, como que ela avalia ali a sua capacidade para aquilo. Então você tem que ter certeza que você vai escolher pessoas que tiveram, né, uma boa impressão de você, né, que conseguiram construir um trabalho legal e que você sabe que vão falar bem de você para poder ajudar ali a tornar a sua aplicação mais forte, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. E geralmente eles dão mais prioridade, assim, para referências que tenham doutorado, né, pessoas que já tenham aí uma carreira acadêmica também mais consolidada, e para poder, né, dizer que você tem essa capacidade de entrar aí no mestrado e ter sucesso, né, ao longo do seu mestrado. E a gente vai para a parte das cartas que a gente tem que escrever. Porque assim, você vai ter que dizer numas cartas, geralmente eles pedem 2 cartas, que é o Personal Statement e o Statement of Purpose, né? Que é o Personal Statement é quando você vai falar sobre você, sobre as suas características, sobre a sua história de vida, né? É a sua carta falando sobre você, né? Como indivíduo e também como profissional, né? Você vai aliar aí a sua história pessoal com a sua história profissional para mostrar ali da onde surgiu o seu interesse em estudar aquilo, o que você vem fazendo ao longo da sua vida que está ali de acordo com os seus objetivos profissionais, como que, né, tudo que você tem feito na sua carreira tem te impactado pessoalmente, tem te feito crescer e evoluir. Então você vai escrever uma cartinha ali para contar um pouco da sua história, sempre, né, alinhando isso, né, sua história pessoal com a sua história profissional, para mostrar, né, mais uma vez, por que aquilo é importante para você. Outra carta que você também pode precisar escrever se chama Statement of Purpose, que aí você vai, é como se você fosse olhar para o futuro, né? Por que você acha que fazer um mestrado onde você quer fazer, naquela faculdade, naquele tópico, vai te ajudar a chegar onde você quer chegar no futuro, né? Então você vai ter que dizer qual é o seu propósito, qual é a sua missão, qual é o seu objetivo, qual é o seu sonho, o que você quer atingir para sua vida, e dizer, né, como que o programa que é oferecido pelaquela faculdade pode te ajudar
a atingir esses objetivos. E tudo isso é escrito em inglês, né? Então dá um trabalho. Eu lembro que quando eu apliquei, eu fiquei escrevendo, reescrevendo, pedi a pessoas para ler para mim, para, né, conferir a gramática. Então isso dá um trabalhinho, porque é tudo feito em inglês, mas eu também acho que é uma parte muito legal de você fazer, porque você não tá só coletando documentos e juntando tudo, mas você tá ali dizendo por que você quer fazer aquilo, né? Como se você estivesse tentando convencer a pessoa, mas não é somente convencer, é mostrar, né, por que aquilo é tão importante para você, e também é a sua oportunidade de contar sobre a sua história, né? A pessoa não vai ver somente um currículo com a lista das coisas que você fez. A pessoa vai ler, né, daquelas coisas que você fez, por que você fez cada uma delas, como que aquilo fez sentido na sua história. Então, acho que é muito legal você ter essa oportunidade de escrever sobre você para que aquela pessoa te conheça melhor e entenda, né, por que você tá querendo dar esse passo. E aí, a gente vai para outra parte, que é a parte das provas. Porque sim, tem algumas provinhas também que você precisa fazer. Se você nunca tiver estudado nos Estados Unidos, se for a sua primeira, né, experiência estudando em uma universidade em inglês, é bem provável que você tenha que fazer o TOEFL ou qualquer prova de proficiência em inglês, né? Tem o TOEFL, tem o IELTS, tem algumas outras. Isso também você vai encontrar no site da universidade, né? Qual é a prova que ela pede, ou se não pede. Porque também tem algumas faculdades que não pedem necessariamente, ou elas têm a sua prova interna para avaliar o seu inglês. No meu caso, eu tive que fazer o TOEFL e também cada faculdade tem a sua pontuação necessária, né, no TOEFL. Então eu fiz o TOEFL, é uma prova bem cansativa que você tem que estudar bastante. Eu lembro que eu comprei 3 livros assim dessa grossura da empresa que faz o TOEFL para ficar estudando, porque o TOEFL tem a parte do writing, tem a parte do listening, tem o speaking e tem o reading. Então são esses 4 aspectos da língua inglesa que são testados ali em algumas horas de prova. Então a preparação é bem intensa, porque você tem que saber não somente o inglês, mas também você tem que saber a forma, né, a formatação da prova para você poder usar o seu tempo de forma otimizada, porque a prova é muito grande. Se você for perder o seu tempo ali, né, focando nos detalhes, você não vai conseguir terminar a tempo. Então tem todo um estudo sobre como que é a prova, né? Como fazer a prova. Então isso também é muito importante, você focar aí bem no início, né, da sua decisão de aplicação, porque isso vai levar um tempo. Né? Então, essa é o TOEFL, né, que é a prova que geralmente pedem. E também tem uma outra prova que se chama GRE, né, o GRE, que aí é uma prova mais ampla, né, uma prova meio que de conceitos gerais que você vai fazer. É como se fosse para testar aí os seus conhecimentos em diversas áreas, incluindo matemática, geografia, história, não sei mais o que. Eu nunca fiz essa prova, porque eu vou confessar pra vocês, eu escolhi faculdades que não precisavam dessa prova, porque ela me intimidava um pouco, né? Além de ser uma prova totalmente em inglês, também é uma prova de conhecimentos gerais. E como eu já tinha saído da escola há alguns anos, né, antes de quando eu pensei em aplicar aqui para os Estados Unidos, então eu não lembrava dessas coisas, né? Matemática nunca foi meu forte, então eu falei, eu não quero ter que ficar me preparando para essa prova, então eu escolhi faculdades que não pedem, porque existem faculdades que não pedem. Ainda mais depois da pandemia, eu acho que as faculdades se flexibilizaram muito mais quanto a isso. Então, é bom você ver, porque né, geralmente não pedem, mas existem faculdades que pedem. E tem faculdades que não é requisito, porém pode te ajudar. Se você tiver uma boa nota no GRE, isso pode dar mais força para sua aplicação, né? Ela é opcional. Então, são basicamente essas 2 provas, né? O TOEFL e o GRE, caso necessário. Aí vamos dizer que você coletou todos os documentos necessários, você escreveu suas cartas, você tem o TOEFL com a pontuação necessária, você fez o GRE ou não, dependendo do requerimento da sua faculdade, você tá com tudo pronto. Aí você vai lá e aplica, né? Você manda toda a sua documentação para a faculdade. Qual é a próxima etapa do processo? Geralmente, as faculdades fazem um processo de entrevista, né? Depois de avaliarem toda a sua documentação, elas vão te chamar para uma entrevista, né? Se elas julgarem que tem interesse em você, né? Que realmente o programa delas tá de acordo com os seus objetivos e suas metas de vida, elas vão entrar em contato com você para marcar uma entrevista. E aí, essa entrevista, da minha experiência pelo menos, foi uma entrevista bem para me conhecer mesmo, para entender o que eu queria, para, né, ver ali mesmo se a faculdade podia
né, dar para mim aquilo que eu buscava. Na realidade, se você é chamado para entrevista, já tem grandes chances de você estar dentro, né? Eles não vão perder tempo deles fazendo uma entrevista com alguém que eles não julgam ser, né, um bom candidato. Então, se você vai para entrevista, já tem chances de que você já seja um forte candidato, eles só queiram mesmo entender sobre você e você vai falar com eles exatamente aquilo que você já tinha colocado na sua aplicação, né? Tudo que você escreveu sobre você, sobre as suas metas, sobre o que você fez na sua vida, você vai trazer aquilo agora para uma forma de conversa, né? E só reenfatizar aquilo que já foi falado antes. Então, é isso. Aí, depois da entrevista, você espera um tempo e aí, se você foi aprovado, a faculdade vai mandar uma carta para você por e-mail, que é a carta de aprovação. E aí vai dizer parabéns, você está aprovado no nosso processo, bem-vindo, tal, tal, tal. E vai te dizer o que você precisa fazer aí para os próximos passos, né? Então, acho que é isso. Esse é o processo de aplicação, é assim como funciona, né? Como eu disse, algumas faculdades podem variar aí no requerimento, nas notas, nas provas necessárias, mas de forma geral, esse é o processo de admissão de um mestrado americano. Curte aqui esse vídeo se você gostou, me conta aqui nos comentários se você achou interessante, se você já sabia, se algo foi novo pra você, se você tem alguma dúvida. E muito obrigada por assistir, se inscreve no canal, não se esqueça e até o próximo vídeo.